Ora, então, boa tarde a todos e a todas, e vamos então agora iniciar a gravação da primeira sessão para a segunda parte da disciplina de História Local, e vamos começar esta gravação. Desta vez não haverá um PowerPoint associado, ou seja, será só gravação áudio, e vamos começar por falar aqui de uma personalidade ligada a Coimbra, que já falámos dela antes, um pouco, quando abordámos a questão do Condado de Coimbra e a sua refundação em 1064, depois da reconquista definitiva da cidade, a 27 de dezembro de 1064. Evidentemente, como devem calcular, vamos falar aqui um pouco do Conde Segisnando Davides, que terá nascido na zona de Tentugal durante a primeira metade do século XI, mas desconhecemos em que data isso terá ocorrido. Durante a sua juventude, ele foi capturado numa investida militar dos muçulmanos de Sevilha, na região de Coimbra, e depois foi levado para Sevilha e educado em Córdoba, que também já pertencia ao reino taifa de Sevilha, e quando chegou à idade adulta, vamos dizer assim, ele desempenhou várias funções administrativas, mas principalmente funções de embaixador em nome dos reis muçulmanos de Sevilha. Terá sido por volta de 1062 ou 1063 que ele, quando foi enviado numa embaixada ao norte, concretamente ao reino de Castela e Leão, o Segisnando Davides resolveu ficar em Leão e pôs ao serviço do rei Fernando I Magno de Leão, e foi ele que o aconselhou depois a reconquistar a cidade de Coimbra e a proteger ou a salvaguardar a linha do Mondego. Ele foi, como Conde de Coimbra, responsável pela construção ou reconstrução de vários castelos da região ou da linha de defesa do Mondego, concretamente o de Coimbra, o Castelo de Lousã, o Castelo de Montemor o Velho, o Castelo de Penacova e o Castelo de Penela. Todos estes castelos tiveram alguma mão no período do Segisnando Davides. Ao mesmo tempo, o Segisnando Davides também procurava e procurou e conseguiu, de certa maneira, manter-se distante das questões que opunham os condes de Portugal a norte com os reis de Leão e Castela, apesar da sua filha e herdeira, Loba Nunes, ter casado com Segisnando Davides, mas habitualmente o Segisnando Davides optava por não se imiscuir nos assuntos do condado portugalense. Depois a sua filha, Elvira Segisnandes, vai casar também com o nobre do norte, que era um indivíduo chamado Martinho Muniz, ou Martinho Muniz, da família dos Ribadouro, que era uma família relevante da aristocracia do norte, e acabará por ser este Martinho Muniz que em 1091, com a morte de Segisnando, irá suceder-lhe como conde até 1093, quando o condado de Coimbra foi expropriado à família e depois entregue em 1095 ao conde Henrique da Borgonha, que depois em 1096 irá refundar, ou fundar, melhor dizendo, o Condado de Portugal, que englobava os territórios do Condado de Coimbra e do Condado portucalense a norte do Douro. Para além disto, o que nós sabemos acerca do Segisnando Davides é que foi também um indivíduo que teve uma intensa atividade diplomática e militar ao serviço de Castela e Leão, e depois da morte do rei Fernando Magno, ele colaborou
em diversas ocasiões com o rei Afonso VI de Leão e Castela. Colaborou várias vezes como embaixador enviado a outros reinos taifas e em 1085, quando o rei Afonso VI conquistou a cidade de Toledo, o primeiro governador nomeado pelo rei foi precisamente o Fernando Davides, que infelizmente teve pouco tempo no cargo, porque havia um desentendimento entre ele e a rainha Constança da Borgonha, que era a segunda mulher do Afonso VI, e devido a essa hostilidade da rainha, o Fernando Davides, no fim de 1085, retirou-se da vida na corte de Castela e Leão e ficou a governar ou a administrar os seus domínios do condado de Coimbra. De reparar que ele nunca se nomeasse, ele nunca se referenciaria a si próprio como conde, ele habitualmente referencia-se a si próprio como cônsul ou alfazil, embora depois há documentos que depois o chamem de conde, mas são documentos de Leão e Castela, mas dos poucos documentos que sobram de Fernando Davides, ou que lhe são atribuídos, ele nunca se menciona a si próprio como conde de Coimbra. O conde Fernando Davides foi ainda importante, porque foi ele que restaurou a diocese de Coimbra, embora tenha tido um grave conflito com vários clérigos de Castela e Leão e com o próprio monarca, porque o Fernando Davides era um moçárabe, ou seja, era um cristão que nasceu sob domínio muçulmano, e o rito religioso moçárabe ainda era o rito que tinha sido seguido pela igreja visigoda antes da conquista muçulmana. Contudo, nesta segunda metade do século XI, a igreja romana quis fazer, ou estava a fazer, uma reforma eclesiástica. E o conde Fernando Davides resistiu à introdução do chamado rito romano em Coimbra, e esse rito romano só ocorreu, ou só foi introduzido nos territórios de Coimbra depois da morte do conde Fernando Davides e também do desaparecimento do bispo Patérculo, que tinha sido um bispo moçárabe que tinha sido convidado pelo Fernando Davides para ser o primeiro bispo da diocese restaurada de Coimbra. Em 1091, o bispo Crescêncio, que tinha sido nomeado pelo rei, então conseguiu tomar posse da diocese de Coimbra, e então o rito moçárabe foi de facto substituído pelo rito romano ou pelo rito latino. Agora vamos falar também de uma outra instituição relevante na história de Coimbra, que é o Mosteiro de Santa Cruz. O Mosteiro de Santa Cruz foi uma estrutura, vamos dizer assim, religiosa, fundada em 1131 pelos cônegos regrantes de Santo Agostinho, com apoio de Dom Afonso Henriques e de Dom Sancho I, que, como sabem, estão sepultados no altar-mor. O Mosteiro de Santa Cruz foi fundado por três indivíduos relevantes: o arcediago de Coimbra, Dom Telo, o arcebispo Dom João Peculiar de Braga e São Teotónio, que foi também o primeiro prior do mosteiro e o primeiro santo de origem portuguesa, e outros religiosos que adotaram a regra dos cônegos regrantes de Santo Agostinho. Obviamente o Mosteiro de Santa Cruz recebeu muitos privilégios do Papa e também bastantes doações em terras e em dinheiro dos primeiros reis de Portugal, tornando-se um dos principais centros monásticos do reino recente de Portugal. Sabemos que a estrutura original da Igreja de Santa Cruz foi construída entre 1132 a 1223, em estilo românico, por um indivíduo chamado Mestre Roberto, que era um mestre arquiteto que construiu a primeira igreja de Santa Cruz. Durante o período medieval, o Mosteiro de Santa Cruz, além de todo o poder territorial e de rendimentos que tinha,
Foi também uma das principais instituições de ensino antes da fundação da Universidade de Coimbra, mais tarde por Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel. Era um edifício que era reconhecido por uma vasta biblioteca que tinha e por um scriptorium, ou seja, onde se transcreviam livros, e este scriptorium de Santa Cruz vai também funcionar durante o tempo de Afonso Henriques como uma espécie de chancelaria régia, onde os documentos do rei eram produzidos em Santa Cruz. Um dos indivíduos que passou durante a Idade Média pelo Mosteiro de Santa Cruz foi Santo António de Lisboa, que passou cerca de 1220 pelo convento de Santa Cruz, antes de se juntar aos franciscanos e depois partir para a sua missão em Itália. Ora, mais tarde, muito mais tarde, em 1507, o rei Dom Manuel I ordenou que a Ordem dos Cónuns Regrantes tivesse uma reforma interna e, ao mesmo tempo, ele vai reconstruir e redecorar o mosteiro e a igreja de Santa Cruz. Sabemos que entre 1530 e 1577 houve uma tipografia a funcionar em Santa Cruz e neste período também é possível que outra grande personalidade da nossa cultura, Luís de Camões, possa ter passado por Coimbra, porque um dos seus tios, ou um parente, chamado Bento de Camões, foi prior no mosteiro nesta época. Aquele arco que nós vemos hoje em dia cá fora, à porta da igreja, muita gente vai pensar, algo antigo. Não, é uma construção do século XIX. Houve vários indivíduos importantes ligados vamos dizer, à reforma manuelina da estrutura do Mosteiro de Santa Cruz. Dois grandes nomes do período do nosso Renascimento manuelino que estiveram envolvidos neste processo foi o Diogo de Castilho e o escultor Nicolau de Chanterrene. Também houve obras de João de Roão, Marco Pires, que também foram feitas para o convento de Santa Cruz. No século XVIII foi instalado um órgão na igreja de estilo barroco, feito por Manuel Gomes Herrera e Francisco Loreto. Entretanto, o convento ainda recebeu, principalmente na sacristia, entre 1622 a 24, foi reconstruído por Pedro Nunes Tinoco. A sacristia, quando entrarem lá, podem observar que está decorada com azulejos seiscentistas e tem lá duas grandes pinturas de dois grandes mestres da pintura portuguesa dos anos 500, que foi o Grão Vasco e o Cristóvão de Figueiredo. Entretanto, a história do mosteiro de Santa Cruz acaba por chegar ao fim em 1834, quando o Joaquim António de Aguiar, na reforma eclesiástica que ele faz, extingue o mosteiro de Santa Cruz e atribui o seu património ao Estado, e todos os bens que a Ordem possuía foram entregues ao Estado e incorporados na Fazenda Nacional. O que, para finalizarmos acerca disto, de facto o Mosteiro de Santa Cruz teve um papel influente no reconhecimento da independência portuguesa durante o tempo de Afonso Henriques.
continuou a ser uma das instituições mais influentes de Portugal ao longo de toda a nossa Idade Média. Depois, no tempo de Dom Manuel, voltou novamente a ter importância, tal e qual como depois no reinado do seu sucessor, Dom João III, e manteve ainda no século XVII grandes rendas e várias rendas de outros conventos e de outros mosteiros acabaram por ir sendo incorporados ao património de Santa Cruz entre os fins do século XVI, durante o século XVII e durante o século XVIII, da primeira metade do século XVIII. O declínio do mosteiro, podemos dizer que começou no fim do século XVIII, porque foi perdendo rendimento. Os outros edifícios que estavam sob a tutela de Santa Cruz passaram para outras instituições religiosas, e depois acabou de facto então por ser extinto em 1834. Agora vamos também falar um pouco de mais duas outras personagens. O primeiro, como devem calcular, vou falar aqui um pouco de Afonso Henriques. Afonso Henriques foi o nosso primeiro monarca. A data do seu nascimento, há 3 datas que são apontadas para a sua data provável de nascimento. Pode ser 1106, 1109 ou 1111. O que sabemos, certo, é que ele morreu a 6 de dezembro de 1185. Como sabem, ele em 1128 derrotou a Dona Teresa, a sua mãe, na Batalha de São Mamede, e assumiu pessoalmente o governo do Condado portugalense, porque, como já aqui falámos, a Dona Teresa tinha uma visão do mundo em que o Condado portugalense e o território da Galiza deviam ser o mesmo Estado, e ela apoiou-se muito em oficiais e nobres da Galiza para governar o Condado portugalense. Isso obviamente que desagradou muito tanto aos nobres portugueses como a vários clérigos portugueses, e isso levou a que em 1128 houvesse uma conspiração para derrubar a mãe de Afonso Henriques. Afonso Henriques assumiu o mando dessa conspiração, e depois, na Batalha de São Mamede, ele vai assumir de facto o Condado portucalense. Depois sabemos que houve a tal Batalha de Ourique em 1139, em que ele terá derrotado um grupo de forças muçulmanas, e a partir de 1140 ele ter-se-á proclamado rei, embora esse reconhecimento do título de rei só acontece a partir de 5 de outubro de 1143, quando foi assinado o Tratado de Zamora, e o seu primo, o rei Afonso VII de Leão e Castela, o reconheceu como monarca. Mas não podemos esquecer que o reconhecimento oficial de Portugal para os outros monarcas europeus só vai ocorrer em 1179, quando o Papa Alexandre III, pela bula Manifestis Probatum, dá de facto a Afonso Henriques o título de rei. Evidentemente, ele foi um indivíduo que fez umas extensas campanhas militares a sul. É sob o seu governo que é conquistada a cidade de Santarém, Sacavém e Lisboa. Ele foi um apoiante e apoiado pela Ordem do Templo, como já aqui falámos, e os templários foram de facto fundamentais para a guerra da reconquista
travada por Afonso Henriques, mas também pela participação de frotas de cruzados que se dirigiam à Terra Santa e que tiveram envolvidos em campanhas lideradas por Afonso Henriques, nomeadamente na conquista de Lisboa em 1147. Sabemos que o reinado de Afonso Henriques foi um reinado que foi tolerante para com os judeus. Havia um representante político da comunidade judaica que atuava junto do rei, ou seja, o reinado de Afonso Henriques foi um reinado pacífico para os judeus que viviam em Portugal. Em 1169, Afonso Henriques essencialmente fez a sua última campanha militar, quando ele tentou tomar a cidade de Badajoz. A tentativa fracassou, ele acabou por ser capturado e a partir de 1169, devido a ter-se magoado uma das pernas, vai ser o seu filho, o Dom Sancho I, que passa de facto a governar o país, embora Afonso Henriques seja ainda o rei. Em relação a Sancho I, o rei Sancho I, chamado o Povoador, ele nasceu em Coimbra a 11 de novembro de 1154 e morreu em Santarém a 26 de março de 1211. Ele já era co-governante do pai desde 1169-70 e a partir de 1185 ele torna-se de facto rei até à sua morte. O seu reinado é um reinado complicado, porque é precisamente quando nós temos a primeira contraofensiva em força dos almorávidas e grande parte dos territórios a sul do Tejo que tinham sido conquistados por Afonso Henriques são perdidos, com exceção da cidade de Évora. A Sancho o Povoador é chamado assim porque ele deu várias cartas de foral na Beira, como a de Gouveia em 1186, a de Covilhã no mesmo ano, Viseu em 1187, também Bragança, Belmonte em 1199, ou seja, estas cartas de foral eram uma forma de trazer a população para regiões que estavam mais desabitadas ou que tinham um pouco de povoamento demográfico, porque estas cartas de foral habitualmente atribuíam uma série de privilégios a essa região em termos de impostos, na sua relação com a coroa, podiam organizar feiras e tinham independência administrativa, seja da nobreza, seja do clero. Depois ele morre em 1211 e vai ser sucedido pelo seu filho Afonso II de Portugal. Entretanto, falarmos ainda de uma última personagem que é relevante, neste caso que está ligado a Santa Cruz, que é concretamente São Teotónio. São Teotónio era natural de Valença e terá nascido em 1082 e morreu em Coimbra a 18 de fevereiro de 1162. Era amigo pessoal de São Bernardo de Claraval, que foi uma das personagens mais influentes da história da Igreja no século XII. Ele estava formado em Teologia e em Filosofia e fez uma peregrinação a Jerusalém. Quando se deu o processo de independência de Portugal a partir de 1139, São Teotónio foi um dos grandes aliados de Afonso Henriques e exerceu a sua influência junto do papado para o reconhecimento da independência de Portugal. Em 1152 ele renunciou ao priorado de Santa Cruz
Depois o Papa ainda o quis fazer a Bispo de Coimbra, mas ele recusou e acabou por morrer a 18 de fevereiro de 1162, sendo canonizado pouco depois. E pronto, são estas as personagens que eu tinha hoje de instituição para abordarmos nesta sessão. Espero que tenham gostado e espero que se continuem a cuidar e até uma próxima sessão. Obrigado.